Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez aqui falando sobre plantas medicinais. Antes de começar, quero dar uma dica para vocês. Se inscrevam na nossa newsletter aqui na descrição desse vídeo. Tem um link, clica lá no link, se cadastre e comece a receber a nossa newsletter. Toda semana você vai receber no seu e-mail informações sobre o nosso canal, os vídeos que foram publicados e mais um monte de informações importantes sobre saúde, sobre o uso das plantas medicinais. E esse vídeo é um vídeo muito especial, é um vídeo da comemoração dos 10 mil inscritos no nosso canal. Nosso canal conseguiu atingir o número de 10 mil pessoas inscritas. Isso é maravilhoso, isso mostra como as plantas medicinais são importantes para as pessoas, isso mostra como o nosso trabalho tem atingido milhares de pessoas todos os dias. Nós temos milhares de visualizações no canal todos os dias. Isso deixa a gente muito feliz, isso empolga muita gente, isso faz valer a pena todo o esforço de estar aqui com vocês. Eu só tenho a agradecer a vocês, eu sou muito grato pela oportunidade que vocês me dão de estar aqui falando sobre plantas medicinais, de poder ajudar tantas pessoas pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro, porque eu sou visto em mais de 100 países. Tenho registro de visualização em mais de 100 países, a se tornarem autores da sua própria saúde. Isso para mim é uma recompensa muito grande, então muito obrigado a todos vocês. E por conta dessa comemoração de 10 mil inscritos, nós estamos preparando um material fantástico para todos vocês. Vai ser uma oportunidade incrível de aprender de verdade sobre as plantas medicinais, de ter informações muito importantes sobre as plantas medicinais, que vão abrir o caminho de todos vocês para se tornarem autores da sua própria saúde. Dentro de alguns dias, vocês vão estar recebendo informações muito importantes através do e-mail. Por isso eu digo, se você quer receber essas informações, se você quer ter acesso a essas informações, se cadastra na nossa newsletter, você vai estar recebendo isso no seu e-mail. São informações importantíssimas e uma oportunidade única que eu acho que vale muito a pena todos vocês estarem comigo nesta oportunidade. Então, em comemoração aos nossos 10 mil inscritos, quem ganha o presente é vocês em estar comigo nesta grande oportunidade. Não perca essa, se inscreve na nossa newsletter. A planta de hoje, quem pediu pra gente foi a Luciene Almeida, que é uma das seguidoras do nosso canal. A Luciene pediu para falar sobre o cardo santo. Hoje eu vou falar então sobre o cardo santo, ou cardo mariano, ou cardo de leite, ou cardo de Nossa Senhora. É uma planta muito comum no Brasil, cresce espontaneamente em vários lugares, em alguns lugares até considerado praga nas pastagens, né? Nasce espontaneamente em muitos lugares, mas apesar disso ela pode ser usada até mesmo como alimentação para o gado. É uma planta muito nutritiva. Na Europa tem alguns lugares, ela nos lugares de alimentação mais tradicional, ela também é utilizada como prato, como elemento da culinária e tudo mais. Então é uma planta com uma história de uso muito anterior. Ela não é brasileira, ela vem da Europa, da Ásia, mas se desenvolve muito no Brasil também e o seu uso é muito comum. Então a gente vai falar mais sobre o cardo mariano. O nome científico do cardo mariano é Silybum marianum. E é uma planta muito peculiar. Quando a gente olha para ela, toda espinhuda, com aquelas flores roxas, azuladas. Tem uma variedade dela também que é branca, mas a gente encontra mais comumente a variedade roxa dela, né, azulada. É muito bonita a flor dela, mas é muito espinhuda, muito difícil de lidar com ela por conta dos espinhos. Bom, ela é uma planta que popularmente é utilizada como planta digestiva, estimulante do estômago, do fígado, da vesícula, é utilizada para tratamento de problemas urinários, biliares, uterinos, além de ser também considerada uma planta protetora do fígado, principalmente contra icterícia, contra hepatite, contra cirrose e contra intoxicações. Então é uma planta de largo uso popular e muitos desses usos estão comprovados pela ciência. A gente vai falar sobre várias pesquisas científicas agora que demonstram a efetividade do cardo mariano. É uma planta impressionante, uma planta realmente fantástica. Cientificamente, o cardo santo foi testado e demonstrou baixíssima toxicidade, até porque ele é protetor de vários órgãos do nosso sistema. Então ele não causa toxicidade no fígado, no rim, no estômago, no sangue, porque ele nem no cérebro, porque ele é protetor de todos esses órgãos. A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho. Então é uma planta que a gente pode usar ela, os extratos dela, as preparações com ela, sem preocupação, né? Algumas pessoas pontualmente
Então não é uma coisa geral, é pontualmente algumas pessoas demonstram alergia, né, reações alérgicas a alguns dos seus princípios ativos. Então no seu caso, se você sentir algum processo alérgico, alguma coisa diferente com o uso do cardo santo, do cardo mariano, então você suspende o uso dele. Mas de modo geral é uma planta extremamente segura para ser feito uso. Claro que no caso de gestantes, sempre é recomendado consultar o seu médico, o seu ginecologista ou o seu obstetra, e consultar e perguntar, olha, eu quero tomar essa planta por causa desse problema, e ele avaliar a possibilidade no caso das mulheres gestantes. Agora, de modo geral, é uma planta muito segura para fazer o uso. Para começar, alguns testes demonstraram excelentes efeitos benéficos do uso do cardo santo, tanto para o coração como para todo o sistema cardiovascular. Então, para problemas cardíacos, problemas circulatórios e coisa e tal, algumas pesquisas já demonstram uma excelente atividade do cardo mariano, ou do cardo santo, né, como quiser chamar, mas do cardo mariano, para esses problemas do coração e cardiovasculares. Pode ser um excelente medicamento nesses casos. Além disso, ele apresenta uma excelente atividade no controle do sobrepeso. Pessoas que têm problema de colesterol, triglicérides, problema de dislipidemia, né, que é o acúmulo de gorduras pelo corpo e tudo mais, ele tem uma atividade muito eficiente, melhora sensivelmente a resposta da insulina, no caso do controle da glicemia no organismo, e melhora o perfil lipídico dos pacientes. O que quer dizer isso? Melhora a questão do LDL, HDL, triglicérides, melhora muito nos pacientes quando está utilizando o cardo mariano. E reduz o colesterol também, principalmente o LDL, que é o colesterol menos benéfico para o nosso organismo, e os triglicérides também, ele controla os níveis de triglicérides também. E esse fato é comprovado com um teste onde foi administrado a pacientes com sobrepeso em associação com a planta berberis. Então tem uma planta chamada berberis, ela existem várias espécies dela, mas é uma espécie indiana que foi testada junto com o cardo mariano. E as duas juntas demonstraram um efeito maravilhoso sobre a questão do colesterol e do sobrepeso, levando à redução realmente do peso. Mas o cardo mariano é uma planta excelente nesses casos de colesterol e triglicérides. O cardo mariano também tem uma atividade antioxidante muito forte, ou seja, lembra dos antioxidantes? Eles são princípios ativos que combatem os radicais livres. Os radicais livres são os responsáveis pela oxidação das nossas células, do nosso material genético, envelhecimento, processos de degeneração, processos de doença, de inflamação, um monte de problemas que a gente enfrenta estão relacionados com os radicais livres. E os antioxidantes combatem os radicais livres. E o cardo mariano tem uma ação antioxidante fantástica. Existem já até algumas patentes pleiteadas de produtos cosméticos utilizando o cardo mariano por conta de ser utilizado como uma planta anti-envelhecimento pela sua atividade antioxidante. Ainda, ele também é muito eficiente para proteger tecidos. Então, por exemplo, lesões no pulmão, lesões no cérebro, por conta de medicamentos, por conta de intoxicações, por conta de vários problemas, o cardo mariano mostra uma atividade antioxidante que facilita processos, por exemplo, de combater inflamações, de regeneração e de processos desse tipo. Ainda como antioxidante, ele tem uma ação cicatrizante, ou seja, no caso de queimaduras, por exemplo, o uso do extrato, pode ser uma pomada, um extrato, um óleo medicinal feito com cardo mariano, tem uma atividade de regenerar os tecidos. Essa ação antioxidante dele facilita a cicatrização, facilita a regeneração dos tecidos. Outra atividade muito interessante da ação antioxidante dele é a proteção contra raios UV. Então, a gente sabe que o Sol, um dos padrões de radiação dele são os raios ultravioleta, o VA, o VB. E eles penetram na nossa pele e causam dano oxidativo nas nossas células, no nosso material genético. O câncer de pele é resultado disso. Ele
todo tipo de infecção. O cardomariano como antibiótico hipoglicemiante, ou seja, ele abaixa as taxas de glicemia quando você está com a glicemia muito alta, e de anti-hiperglicemiante, ou seja, ele evita que as taxas de glicemia subam. Isso para controle da diabetes é extremamente eficiente. Então, se você tem diabetes tipo 2, o cardomariano pode ser a planta que você procura para te ajudar a controlar os níveis de glicose. Como protetor do fígado, o cardomariano também foi testado em comparação a medicamentos comerciais comuns de proteção do fígado também. E ele teve uma ação parecidíssima, assim, uma ação equivalente aos medicamentos comuns, comerciais, encontrados em farmácia, protegendo contra vários tipos de intoxicação, protegendo contra agentes químicos, como por exemplo o paracetamol, que destrói as células do fígado. Ele demonstrou uma atividade muito parecida com outros medicamentos em proteger o fígado. No caso de pessoas que têm hepatite C, ele também atuou sobre o fígado, causando uma melhora de qualidade de vida para as pessoas que têm hepatite C. Para quem tem problema de gastrite, de úlcera, a gente sabe que há uma degeneração da mucosa do estômago por conta de ação de agentes químicos, do excesso de acidez do estômago, ou por conta de bactéria, da H. pylori e tudo mais. Há uma degeneração da mucosa do estômago que causa o processo inflamatório da gastrite. Os extratos do cardomariano tiveram uma ação de regenerar, então eles estimulavam a regeneração da mucosa do estômago. E isso facilita o tratamento de problemas ou de você tratar a gastrite ou tratar a úlcera, fica muito mais fácil quando você tem a regeneração da mucosa do estômago. Então, nesses casos, cardomariano é um medicamento excelente. Contra o câncer, o cardomariano também foi testado. Contra o câncer na próstata, ele foi muito eficiente. Contra o câncer no fígado, também foi muito eficiente. São estudos feitos em laboratório, foram testados com células de câncer humano, mas ele inibiu o desenvolvimento dessas células cancerosas, ou seja, ele reduziu o seu desenvolvimento. Isso demonstra uma atividade anticancerígena do cardomariano. Além disso, outros tipos de câncer, ele também tem uma atividade muito expressiva em evitar o desenvolvimento acelerado das células cancerígenas. Para quem tem problemas dos rins, para quem sofre de intoxicação dos rins ou toma medicamentos que agridem os rins, existem muitos medicamentos que agridem os rins, o cardomariano teve uma ação protetora do rim, ou seja, ele evitou que esses medicamentos, essas intoxicações agredissem o rim, danificassem as células do rim. E além disso, ele estimulou a regeneração dos tecidos do rim. Então, se você já sofreu um problema por conta de medicamentos ou de intoxicações, problemas químicos com relação ao rim, o cardomariano pode ajudar na regeneração das estruturas e dos tecidos do rim. No sistema imunológico, o cardomariano também teve uma ação muito interessante no sistema imunológico. Ele é um imunoestimulante, ou seja, ele melhora a resposta imune do nosso organismo. Ele eleva a resposta imunológica. E isso, no caso de doenças infecciosas, lembra que a gente falou que ele tem uma ação antibiótica? Então, nesse caso, ele eleva também a ação do nosso sistema imunológico. E além dele combater fungos e bactérias que atacam o nosso corpo, ele também estimula o nosso organismo para que as nossas células de defesa atuem também no caso das infecções. No caso do cérebro, o aparelho nervoso, né, o sistema nervoso, é muito interessante a ação do cardomariano. Ele foi testado com células, com neurônios, né, células nervosas, e ele protege as células nervosas contra danos, ele evita a morte prematura das células por conta da oxidação. Quando a gente está envelhecendo, as células cerebrais começam a oxidar e começam a morrer. Então a gente tem perda de células cerebrais. O cardomariano, ele evita a morte prematura dessas células, ela prolonga a vida útil dessas células, protege elas. E além disso, ele estimula a duplicação dessas células, ou seja, a formação de novas células cerebrais, a diferenciação dessas células. Isso é fantástico e tem sido muito, muito estudado, tanto para o tratamento de Parkinson quanto para o tratamento de Alzheimer e outras doenças degenerativas do cérebro. Então, hoje, se alguém me disser, eu tenho Alzheimer, ou alguém na minha família tem Alzheimer, ou tem Parkinson, eu indicaria o uso do cardomariano como uma alternativa auxiliar no tratamento, como estimulante da regeneração dos tecidos nervosos. Como ansiolítico, o cardomariano também foi testado em comparação com a fluoxetina. Foi estudado que no Irã,
O cardamariano é muito utilizado como relaxante, para dormir, para facilitar o sono, para desestressar. O chá do cardamariano é muito utilizado no Irã. Então foi testado em comparação com a fluoxetina, que é um ansiolítico muito comum e muito utilizado, até utilizado demais e sem necessidade. Mas na comparação feita entre os dois, não foi encontrada diferença entre o grupo de pacientes que usou fluoxetina e o grupo de pacientes que usou cardamariano. Ou seja, a ação do cardamariano é parecida, não, ela é exatamente igual à da fluoxetina, porque não foi encontrada diferença da ação entre esses dois, entre essas duas substâncias no tratamento de pessoas que sofrem de ansiedade. Muito interessante agora é a questão do cardamariano. Um dos nomes dele é cardo de leite, porque fora do Brasil, em muitos países, ele é considerado uma planta que estimula a lactação, ou seja, estimula a produção de leite por mulheres em fase de amamentação. E é muito utilizado dessa forma, por isso é chamado de cardo de leite. E então foi testado ele, foram usados cobaias, e essas cobaias foram tratadas, eram fêmeas que estavam em fase de amamentação, e foram testadas tomando o extrato do fruto do cardamariano. Então é o fruto dele, que se forma depois da flor, o fruto dele foi testado, o extrato dele, como estimulante da lactação. Existe uma substância que é produzida pelas mulheres, chamada prolactina, que é ela que estimula as glândulas mamárias a produzir leite. E foi verificado que o grupo que tomou o cardamariano teve um aumento muito expressivo da concentração de prolactina no sangue, ou seja, ele realmente aumenta a produção de leite da amamentação. Isso quer dizer que mulheres que têm dificuldade de lactação podem usar o cardamariano para aumentar então as funções das suas glândulas mamárias e poder amamentar seus filhos. Esse foi o cardamariano, a nossa planta dos 10 mil inscritos no nosso canal, e fique com a gente acompanhando o canal Autor da Própria Saúde. Se inscreva na nossa newsletter para não perder a grande oportunidade que dentro de alguns dias vai estar chegando no seu e-mail também. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui seus comentários, aqui embaixo na área de comentários, deixa lá sua pergunta, deixa a sua sugestão, pode deixar sua crítica, seu elogio. A gente está aberto para ouvir vocês, a gente quer ouvir muito vocês, quer conversar com vocês também. Se você achou importante esse vídeo, dá um like pra gente, dá um joinha pra gente saber que o vídeo chegou até você e que foi importante o nosso trabalho. E se você conhece alguém que pode se beneficiar do cardamariano ou dessas informações desse vídeo, passa o link para ele, compartilha esse link, fala para ele, se inscreve no canal também, acompanha o que o Daniel tem para dizer, é muita informação. Nós estamos construindo a maior enciclopédia em vídeo sobre plantas medicinais do Brasil e você é uma parte muito importante nesse processo. Por isso eu agradeço a sua audiência, a sua participação. Fique comigo no canal Autor da Própria Saúde.